ele. Então, se você não tem, seria bom você ter, você comprar esse livro. É um livro que vale a pena você ter para você. É um daqueles poucos livros que você lê uma vez e quer ler de novo. Talvez esse é um dos livros que eu tenho já há alguns anos, então sempre eu estou retornando a ele para ler de novo esse livro. Então eu quero, se puder fechar as janelas aí, eu vou passar um vídeo de 2 minutos do autor do livro. É legendado, talvez não dá para ler tudo, mas só para você conhecer. Depois que eu li o livro, eu fiquei sabendo que ele vinha no Brasil, né, o Philip Yancey. Aí eu fui no congresso, só para vê-lo, ouvi-lo, né. Primeira coisa que eu fiquei impressionado é como ele é feio. O sujeito escreve bonito, mas é feio, né? Mas aí você vê o que é a graça na vida de um homem, né? Como pode ser tão feio, mas escreve tão bonito. Então eu quero que a gente ouça e veja um pouco dessa palavra dele, do livro. Pode soltar e aumentar o som. Igreja racista, uma igreja legalista, e por causa disso ele se desviou, estudou na faculdade cristã, por causa disso ele saiu da igreja, e ele diz aí que ele percebeu que às vezes a igreja afasta mais as pessoas de Deus do que aproxima de Deus. E depois ele teve um encontro com Jesus, e aí ele escreveu um livro, que é um livro também muito bom, O Jesus que eu nunca conheci. Veja bem, alguém que foi criado na igreja evangélica, depois veio conhecer Jesus, escreveu um livro. E aí escreveu outro livro, que é esse que nós vamos ler, que no original é assim: O que há de tão maravilhoso na graça, porque se refere ao hino Maravilhosa Graça, Amazing Grace, que é muito famoso nos Estados Unidos esse hino. É um hino muito cantado, você vê o Elvis Presley cantando Amazing Grace, todo mundo canta lá, é um hino muito popular. E aí eu quero passar um vídeo desse hino para vocês. Então, é um hino muito bonito porque foi escrito há uns 200 anos atrás por um homem que era um mercador, que pegava escravos na África, dono do navio, e levava escravos para os Estados Unidos. E ele se converteu a Jesus. E ele ouvia o choro e o lamento dos negros no porão dos navios, os negros spirituals. E quando ele se converteu, ele pegou uma música dessa e colocou uma letra. E daí o que nós vamos ver aqui nesse hino é um negro cantando, e ele começa cantando mostrando como provavelmente seria a melodia, o choro dos negros com a letra do John Newton. Aí você vê a graça que salva tanto o escravo quanto o opressor do escravo. E a graça que alcança os dois níveis de pecado. Então eu quero só passar aí para a gente começar a falar sobre isso, não a partir dos 3 minutos, que até os 3 minutos não tem tanta importância, para ligar esse vídeo aí, a história do Amazing Grace. Amém. Eu sei que não dá para ver direito por causa da claridade, mas é para a gente ter noção da música, da letra e da história do hino que faz a inspiração desse livro. O que há de tão maravilhoso na graça. O Philip Yancey começa esse livro contando uma história, que é a ideia do livro. Ele tem um amigo que trabalha com gente marginalizada, em Chicago, nos Estados Unidos, uma cidade grande. E um dia esse amigo dele, assistente social, encontrou uma prostituta, veio procurá-lo, já bem doente, drogada. E a prostituta começa a contar para ele que ela não estava tendo como se alimentar, como comer. E ela tinha uma filha de 2 anos. Ela começou a dar a filha dela para que homens pervertidos sexualmente pudessem usar a filha dela de 2 anos para ter relação sexual. E daí a mulher sofrendo, né, drogada, doente, está contando isso para o homem, e o homem, um amigo dele, pergunta: mas por que você não vai em uma igreja? Aí a mulher diz assim: uma igreja? Toma um susto, né? Igreja. Eu já me sinto tão terrível, tão horrível,
se eu for para a igreja, eu vou me sentir muito pior do que eu sou, do que como eu me sinto. E aí o Filipenses diz, Jesus atraía as prostitutas e os pecadores. Eles se sentiam bem perto de Jesus. Aí ele fala assim, o que aconteceu? Que as pessoas hoje já não procuram a igreja para se aliviar da carga, da culpa e do peso. A ideia é que a igreja vai fazer com que a pessoa fique pior. E a partir daí ele lança a pergunta que é a base, né, do livro e vai formar. E é por isso que nós vamos estudar esse livro aqui, que é essa coisa, a igreja transmite graça. A igreja transmite graça. A igreja mostra graça. E a experiência do Filipenses é não. Só que ele, no livro, ele faz uma frase muito interessante, diz assim, eu saí da igreja porque eu encontrei muito pouca graça nela. Mas eu voltei para a igreja porque eu não encontrei graça em lugar nenhum. Aí eu voltei. Mas ele foi criado numa igreja batista, conservadora, do sul dos Estados Unidos, ele experimentou a igreja extremamente legalista e racista. A igreja que o pastor pregava dizendo que Deus amaldiçoou Cã, filho de Noé, e a maldição foi fazer ele ficar negro. E por isso os negros têm que cuidar dos brancos. E o pastor pregava. Por isso que é bom ter um garçom negro, é bom ter uma empregada doméstica negra, porque eles são bons para servir os brancos. Então ele cresceu na igreja que chamava Martin Luther King de Martin Lúcifer Negão, né? Que foi bem contemporâneo na época. Então a igreja, e por isso ele saiu da igreja. Ele não é pastor, ele é um jornalista e um escritor. Não, ele é jornalista e escritor. E ele escreve livros e era editor de uma revista cristã nos Estados Unidos. Daí, a partir dele, ele começa a pesquisar e aprofundar essa ideia. Porque a igreja transmite graça. O favor de Deus, a benevolência, o favor imerecido de Deus é transmitido às outras pessoas. O que o mundo pensa de nós? Aí ele conta que ele faz uma experiência quando ele vai viajar, ele senta do lado de uma pessoa no avião, ele fala assim, o que vem na sua mente quando eu falo cristão evangélico? Diz que nunca ouviu uma pessoa dizer que vem graça, bondade, misericórdia. Ele diz que não. Que vê as brigas da igreja, né, as coisas da igreja. E aí você vai ler o livro, se não leu ainda, você vai ler, você percebe que uma tendência lá é a tendência aqui no Brasil, da igreja evangélica. A tendência de brigar por coisas que Jesus não brigava. Adotar causas e bandeiras que Jesus não adotava. E focalizar o testemunho da igreja naquilo que a igreja não deve focalizar. Então, o que acontece lá é o que acontece cá. Né? E vai acontecer mais ainda. À medida que a igreja evangélica brasileira cresça, a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque vai ficando mais forte, mais poderosa e vai deixando a graça. E isso que eu vou falar aqui domingo de manhã tem tudo a ver com o que eu estou falando na terça-feira. A igreja, o que é a igreja e o papel da igreja. Então esse livro é muito bom porque ele fala da essência da graça da igreja, de histórias e coisas bonitas, mas fala também da missão da igreja nesse mundo. Como é que a igreja influencia e transforma esse mundo? Porque a única coisa que o mundo não pode oferecer, o resto, ele cita isso, o resto, alimentar os famintos, o resto o mundo pode fazer igual, mas a única coisa diferencial da igreja no mundo deveria ser a graça de Deus. Só a igreja pode. Ninguém pode oferecer perdão, misericórdia, favor imerecido. Só a igreja de Jesus. E aí ele diz, é o que não está acontecendo com a igreja americana. Ele usa uma expressão que também é muito usada lá nos Estados Unidos, que se chama guerra cultural. Guerra cultural. A igreja está imersa na guerra cultural, a guerra da cultura, dos valores culturais.
Então, por exemplo, a igreja dos Estados Unidos, a igreja conservadora, a igreja obcecada com 2 temas: homossexualidade e aborto. 2 temas. E o negócio ganha contornos literais. Por exemplo, um tempo atrás nos Estados Unidos, um pastor presbiteriano, jubilado, cansou de lutar contra o aborto. Ele pegou uma arma, foi até o dono de uma clínica de aborto e matou o dono da clínica. Matou. Falar isso aqui, em nome de Deus, eu vou te matar. Essa semana eu li na revista Cristianismo Hoje, que é a versão brasileira da revista americana, que tem uma cidade no Texas, que é um dos estados mais evangélicos dos Estados Unidos. A maior parte da população é evangélica. Então o pastor lá, aí o nome da reportagem é o Talibã evangélico. Então o pastor soube que tinha uma casa de prostituição na cidade. Aí o pastor pegou, ele e mais alguns irmãos foram lá, ficaram de longe anotando as placas de quem ia naquela casa. Depois ele descobria de quem era, ligava para o patrão, mandava carta, ó, o seu funcionário estava lá naquela casa. Aí o que aconteceu? Todo mundo era despedido. A igreja perseguindo a minoria. Então nos Estados Unidos tem muito isso. O George Bush foi eleito porque ele era contra os gays e o aborto. Só por causa disso. E outra coisa também que os americanos são fixados nos Estados Unidos é arma. Todo crente lá gosta de ter uma arma, porte de armas. E defende o porte de armas, né? Todo cidadão tem o direito de se defender. Então, esses temas aqui, e ainda aí junta mais outro tema, a questão do criacionismo nas escolas. Evolucionismo e criacionismo. Os Estados Unidos é um dos lugares no mundo onde o pai, legalmente, ele tem o direito de tirar o filho da escola e dizer, eu vou educar o meu filho. Ele pode fazer isso. E aqui no Brasil há movimentos que querem fazer isso também. Aquele pastor presbiteriano que criou o evangelismo explosivo, James Kennedy, ele liderou um movimento lá para que os pais tirassem os seus filhos da escola. Porque a escola ensinava o evolucionismo. Então eles tiram, e aí os americanos vão, os crentes, né, vão fazer panfletagem, vão entrar na política, querem dominar o país. E querem que os outros se submetam às leis dos evangélicos. Então o Filipenses diz, todo lugar que ele pergunta, o que você acha de um cristão evangélico? Ah, vocês são contra os gays. Ah, vocês são contra o aborto. Vocês são contra isso. Aí, gente, eu vou falar da graça. Quando Jesus viveu, você acha que tinha gay no mundo ou não? Você acha que no Império Romano, leiam Satíricon, do 1º século dos romanos, você vai ver o que é a safadeza. A safadeza do Império Romano. Você acha que tinha? Tinha. E muito. Platão, que viveu antes de Jesus, filosofia grega, Platão escrevia que o verdadeiro amor, o homem com mulher é só para procriar, porque o verdadeiro amor é de homem para homem. Os filósofos gregos, eles defendiam isso. Platão, os outros. Então, na Grécia, na cultura romana, Calígula, não se dizia de Calígula que ele foi o homem, o marido de todas as mulheres e a mulher de todos os homens do império, o imperador tinha essa fama, imagine. Então, percebam, Jesus, Paulo, combateu isso. Ele fez disso uma bandeira pela qual lutar. Percebam isso. Jesus falou alguma coisa sobre isso? Paulo falou alguma coisa sobre isso? Eu digo mais. Havia escravidão no tempo de Paulo? Quantos milhões de escravos não tinha no Império Romano? Paulo falou alguma coisa sobre isso? Ele falou da verdadeira revolução. Onésimo e Filemão. O escravo fugitivo e o seu dono. Filemão,
receba Onésimo como irmão caríssimo em Cristo. Receba ele como irmão e o trate como irmão. Trate o seu escravo como irmão em Cristo, caríssimo, receba ele. Porque Jesus e Paulo e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nunca é imposição e nunca será. Você nunca vai mudar um gay mudando as leis. Você só muda um gay se você oferecer graça e compaixão para ele. Graça e compaixão. Quando a gente desce no mesmo nível e fica brigando para ele que ele não pode casar, que ele não pode isso, não pode aquilo, a igreja oferece rejeição e ódio. Rejeição e ódio. E a igreja na história, eu vou falar isso na terça-feira, na história a igreja sempre briga pelas causas erradas. E ela nunca transmite graça ao mundo. E eu vou falar isso na terça-feira, eu vou mostrar um vídeo terça-feira aqui, como a Europa, dentro de 30, 40 anos, a Europa vai ser um continente muçulmano por causa da imigração. E o cristianismo fracassou na Europa, fracassou. Hoje a Europa é um continente pagão, fracassou. Onde nasceu a reforma protestante, hoje é um continente que o cristianismo fracassou. E nos Estados Unidos a tendência do povo mais esclarecido é rejeitar a igreja, e aí junto com Jesus, e pular para as religiões orientais e esotéricas que transmitem mais tolerância, serenidade e tranquilidade. Você vê os artistas de Hollywood, os intelectuais, tudo é budismo, né, é hinduísmo, é zen, é Hare Krishna, os mais loucos assim. Esse é o que faz a cabeça. Porque a igreja, e o Filipenses, a igreja falha no que é essencial, no que só a igreja pode fazer. Transmitir a graça, o favor imerecido de Jesus. Então ele diz assim, ele estudou numa faculdade cristã, 4 anos. E ele não viu nada sobre a graça de Deus ali naquele lugar. E ele diz, como pode o coração do Evangelho não me ser apresentado nesse período, em 4 anos de frequência, de participação. Então a igreja americana, como a igreja nossa brasileira, ela tenta ganhar o mundo mostrando que nós temos a superioridade moral. A igreja tenta mostrar para o mundo assim, nós somos melhores moralmente. Nós não somos indecentes. Nós temos um padrão moral elevado. E aí a gente tenta mostrar para a igreja, e até a coisa que a gente fala, a gente tem que dar testemunho para o mundo. Aí todo mundo quer dar testemunho para o mundo. Aí o crente, ele finge ser uma coisa que às vezes ele não é. A superioridade moral. Então, o que nós queremos dizer? Nós somos melhores do que o mundo, a nossa ética é melhor do que a católica, do que a espírita, somos melhores. E é aí que a gente fracassa, pior ainda. O Ronald Sider, um autor americano, tem um instituto lá que escreve pesquisa, ele pesquisou o número de divórcio entre quem não é crente e quem é crente é igualzinho. É igual. Ele percebeu que, estatisticamente falando, não há diferença. Aqui é outro erro de abordagem da igreja, outro fracasso da igreja. Jesus falou, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se a gente ficar tentando mostrar que a gente é melhor, é superior, que a nossa moral é superior, a nossa ética é superior, a nossa doutrina é superior, a nossa igreja institucional é superior, fracassamos de novo. Fracassa. Recentemente, só mais um, falando dos Estados Unidos, há coisa de 3, 4 anos atrás, um dos maiores líderes evangélicos americanos, presidente da Associação Nacional dos Evangélicos dos Estados Unidos, Ted Haggard, uma maior associação de evangélicos, pastor de uma igreja de 15 mil membros,
maior opositor, que fazia o maior lobby, elegia os deputados e os senadores para acabar com o direito dos homossexuais nos Estados Unidos. Ted Haggard. Vem lá um rapaz, prostituto, na imprensa, e dizer, esse pastor aí tem relações comigo, ele se relaciona comigo, e ele ainda usa umas drogas comigo no quarto, ele é casado, tem 3 filhos. Fica a ver a público. E o cara prova. Aí o maior líder, aí os gays falam assim, eu sabia que ele era um recalcado, eu sabia que ele era o cara tem obsessão contra. Pastor de 15 mil membros, líder da Associação Nacional dos Evangélicos, outro erro da igreja. O erro dele, a hipocrisia dele, e sem falar dos escândalos da década de 80, dos televangelistas, Tim Baker, que foi preso, está na cadeia, Jimmy Swaggart e outros mais. Porque tenta mostrar superioridade moral. E fracassa de novo, fracassa de novo. A igreja evangélica brasileira, às vezes, entra nessa ideia, nós também entramos nessa ideia. O que a igreja precisa mostrar para o mundo é assim, nós somos pecadores igual a vocês, nós somos miseráveis iguais a vocês aí, ó. O nosso casamento, a vida conjugal nossa é melhor do que o seu. Aí o vizinho vê o casal de crente brigando todo dia, né? Ele fala, vocês não vivem bem, né? Mas eu ouço lá a briga, a gritaria. Porque é um erro de abordagem. Em 2000 anos, gente, o cristianismo mostrou que ele não é melhor do que o outro. A ética do japonês, do chinês, pelo menos do japonês, de Confúcio, é bem parecida com a ética do cristão. Do muçulmano, é bem parecida. Porque não é esse o diferencial da igreja. A lei foi dada através de Moisés, João 1,17. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não quer dizer que a gente não vai ter uma vida santa. Não é isso. É a abordagem. A ideia da igreja, a visão da igreja, a missão da igreja. Não é essa. E o Filipenses diz, por que tanta gente hoje tem rejeitado Jesus? E a tendência hoje é cada vez mais as pessoas rejeitarem a igreja organizada, a religião organizada e buscar a espiritualidade. Olha o que os jogadores do Santos fizeram. O técnico, o diretor do time vai lá, vamos visitar uma entidade espírita que cuida lá de deficiente mental. Leva os jogadores lá. Aí o jogador evangélico vai, não vou. Não entro nesse lugar. Aí ele fala para os outros, entrar nesse negócio aí dá azar, hein? Isso é coisa do cão. O Robinho, não deixo, não entro. Logo o Robinho, que é o mais famoso. Eu não vou entrar num lugar desse. Aí metade do time ficou dentro do ônibus. E os meninos lá embaixo. As crianças lá embaixo. Aí gera toda uma polêmica nacional. Quem é que está cuidando dos débeis mentais? Das crianças, dos abandonados. Aí você observa outra coisa. O mundo está num sofrimento miserável, terrível. Quem é que tem compaixão dos famintos, dos miseráveis, dos pobres, da injustiça social? Quem é que cuida deles? Aí a igreja evangélica, todo preconceito racista americano, preconceito da classe média, fala, o sujeito é pobre porque é vagabundo. E ele é pobre também porque ele não é crente. Se ele fosse crente, ele não era pobre. A gente tem essa ideia. Um pastor amigo meu lá em Londrina, pastor pentecostal, entrou em crise.
pregava sucesso e prosperidade num bairro pobre. Aí um dia ele está andando na rua, tem uma entidade espírita, quando ele vê uma irmã da igreja na fila para pegar a cesta básica, na fila da entidade espírita. Aí ele fala, pastor, eu estou precisando. Ninguém está me dando cesta básica. Esse lugar aqui está me dando. Aí ele começou a rever os seus conceitos, né? Rever os seus conceitos. Qual é a consciência social de justiça da igreja cristã, da igreja evangélica? Qual é o nosso testemunho para o mundo? Um dia eu li um artigo do Antônio Hermílio de Moraes, que ele falava dos mendigos, dos miseráveis que ele encontra. Ele fala, no final, ele fala assim, cadê a igreja cristã? O Antônio Hermílio fala. Cadê a igreja cristã? Um dia eu vi lá em Londrina a promotora lá da infância e da juventude, deu uma palestra. E ela falou, estou desesperada atrás da igreja evangélica para me ajudar a cuidar dos menores. Eu não encontro, a mulher falava assim, eu não encontro ajuda da igreja evangélica para cuidar dos menores, dos infratores, daqueles meninos lá. E aí a gente fica com a superioridade moral, focando isso aqui, nós somos melhores que vocês. E a gente não demonstra misericórdia para os sofredores, os miseráveis, os párias da sociedade. E aí quem tem um pouco de tutano, né? Olha para a igreja e fala, o que a gente vê na igreja? A arrogância, presunção, superioridade e pouco de compaixão, misericórdia e graça. E bondade com os miseráveis. Então, o erro de lá é o erro de cá. O que o George Bush mostrou para o mundo? George Bush é crente, metodista. Eu assisti um debate na televisão, o Larry King entrevista um pastor que é a editora presbiteriana mais publica, John MacArthur. Antes da guerra, no período que o George Bush estava declarando a guerra, o John MacArthur falou, não. George Bush é um homem de Deus, ele orou antes, e o Estado nosso tem essa autoridade. E o John MacArthur pode mandar bomba no Iraque. Max Lucado, que é um escritor devocional maravilhoso, estava no debate, ficou em cima, pode vir, Pat Robertson, um dos maiores líderes pentecostais americanos, tem um grande programa, fundou o Clube 700, que é um programa. O Pat Robertson, 2 anos atrás, falou no Jornal Nacional. Ele falou assim, a gente precisa de uma bala só para acabar com o Hugo Chávez. Depois a gente tem que fazer uma guerra de bilhões, manda alguém dar um tiro lá na cabeça dele, acaba com isso. O pastor falou na televisão, um dos pastores mais famosos, Jimmy Swaggart, falava na década de 80 que os Estados Unidos perdeu o temor de Deus, por isso qualquer fidel luta contra os Estados Unidos. Se os Estados Unidos voltassem para Deus, a gente já tinha invadido a ilha, já tinha destruído tudo. Eu ouvi o Jimmy Swaggart falar isso. Eu ouvi, eu assisti, eu nunca esqueci disso. A arrogância. E você vê o Bush, vai lá no Haiti, pega na mão do preto, né? Aí limpa no Bill Clinton. E aí tem os dois polos lá, tem os republicanos e os democratas. O republicano é o Bush, e o Clinton é democrata, e o Obama também é democrata. Mas os democratas têm uma visão mais social, compassiva e mais aberta. São crentes também, mas têm uma visão diferente da maioria. Hoje, em torno de 56% dos crentes americanos acreditam piamente que Barack Obama é o anticristo. É o anticristo. Porque ele não quer a guerra cultural. Porque ele é mais aberto às leis, mudança nas leis. E os conservadores, a igreja conservadora, não.
Quando o Philip Yancey, na década de 90, escreveu um artigo na revista dizendo por que Bill Clinton não é o anticristo, ele recebeu enxurradas de cartas cheias de ódio de cristãos. Falando, você vai queimar no fogo do inferno, Philip. Você apostatou, você abandonou a fé. Então, para a gente ter uma ideia de lá, porque todos nós aqui, que é crente, a gente já leu muito mais autores americanos que brasileiros. Todas as editoras evangélicas vêm de lá. O Philip Yancey vem de lá. Então, a nossa mentalidade é formada por lá. Os nossos primeiros missionários eram americanos. E aí a gente cai aqui nessa terra, no Brasil, com a mentalidade dessa, assim, ó. Você entendeu? Então, o que o mundo mais carece, mais precisa, e é o que o Philip Yancey vai citar no livro dele, é isso aqui, é transmitir graça. A misericórdia de Deus para o pecador. A bondade e o favor imerecido de Deus para quem não merece. É isso que o mundo está precisando. É isso que o mundo está desesperadamente precisando. E aí, gente, presta atenção, um negócio que a gente combate muito, eu pelo menos combato muito, e agora aí a Globo está divulgando demais. Você vê um Chico Xavier, aquelas loucuras lá, né? Mas ele vai, a televisão mostra lá e diz assim, o Chico, todo o dinheiro que ele recebia, ele ajudava os pobres. E todo pastor evangélico que está na televisão está pedindo dinheiro. Se você é uma pessoa esclarecida, o que você pensa? Que você não é crente? Pense bem isso. Não é? Essas coisas assim, para quem está de fora, como é que ele vê a igreja? Como é que ele vê? Aí o que você vê quando fala cristão evangélico? O que vem à sua mente? O que vem à sua mente? O que vem à sua mente? Pergunta lá para o lado de fora lá. É bondade? É um povo compassivo? É um povo amoroso, misericordioso? Ou é um povo aqui, ó, que não aceita os impuros e tal? Isso aqui. E aí você vai ver que há um grande contingente de crentes fora da igreja porque falhou na moral. Porque teve algum problema moral, pecou e a igreja não acolheu e expulsou. Diz que nós temos outro tanto de crente fora da igreja, que saiu da igreja. Porque teve um problema moral, principalmente de ordem sexual, porque a igreja só vê pecado sexual, né? Os pecados de ordem financeira, de poder, dessas coisas não vê, mas sexual a igreja é focada. Então, se alguém falhou nessa área, está excluído da comunhão. Está excluído da comunhão. E não demonstra graça, misericórdia e bondade. Então, a igreja transmite graça? É a ideia do Philip Yancey que ele pergunta aí. Porque a graça, ele diz, é a última palavra perfeita. Todas as outras palavras, até o sentido dela se perdeu. Ele cita mesmo caridade. Caridade se perdeu, é uma palavra linda. Caridade vem de caris, que é graça. Que algumas versões antigas traduzem para o sinônimo de amor, ágape. Mas hoje caridade eu não quero a sua caridade, sua caridade, então ficou uma palavra que se perdeu, muitas outras palavras se perderam, mas graça ainda contém, ele diz, o seu sentido original, de favor, benevolência, de dar graças, de ser grato, de dar gratidão. Então ele diz, essa é a última palavra perfeita desse mundo. E aí no seu livro, ele vai tentar mostrar que ele vai tentar contar histórias, aí é o melhor. Ele não vai tentar explicar a graça. E ele diz que ele leu uma enciclopédia teológica e perdeu o gosto. Você pega um capítulo do dicionário teológico, graça, é horrível você ler, é chatíssimo. Então você lê o livro dele, é maravilhoso ler o livro, porque ele conta histórias, e Jesus transmitiu a graça através de histórias. E é o que ele vai fazer nesse livro. Então, outra coisa que eu quero citar, eu estou no primeiro capítulo ainda do livro, é o que ele chama de problemas emocionais. Ele cita um autor cristão, tem um livro ali na biblioteca, Cura para
os traumas emocionais, David Summit, e dá uma citação dele que eu quero ler aqui, é um conselheiro. Há muitos anos cheguei à conclusão de que as duas causas principais da maioria dos problemas emocionais entre os cristãos evangélicos são estas: o fracasso em entender, receber e viver a graça e o perdão incondicionais de Deus, e o fracasso de distribuir esse amor, perdão e graça incondicionais aos outros. Nós lemos, ouvimos, cremos em uma boa teologia da graça, mas não é assim que vivemos. As boas novas do Evangelho da Graça não penetraram no nível de nossas emoções. Ele diz assim, esse é o grande problema, entender. A gente tem a doutrina certa, mas essa doutrina não virou emoção, sentimento em nós. Não virou. Só para ilustrar um pouco essa coisa da falta de graça, eu tenho um texto que eu coloquei um regulamento de uma igreja evangélica brasileira. Então, olha algumas regras dessa igreja. Você vai até achar engraçado, né? São 16 regras. Então, eu vou ler algumas. Terceira, pregador no púlpito precisa usar terno com gravata. Mas a gravata não pode ter mais do que 7 centímetros de largura, nem o paletó ter abertura atrás. Regra 4. Não se pode usar a televisão. Então, um monte de versículo bíblico aqui. Só que você lê o versículo, não tem nada a ver. As mulheres não podem andar de bicicleta, a cavalo ou de moto. Os homens não podem usar short, nem bermuda ou andar sem camisa. Os homens não podem deixar os seus cabelos cobrir as suas orelhas. Os óculos não podem ser vaidosos. As calças dos homens não podem ter mais de 24 centímetros de boca. As mulheres não podem usar biquínis, maiôs ou short. As mulheres não podem se depilar ou raspar as pernas, nem usar esmalte e unhas compridas. Não podem cortar o cabelo, usar bob, perucas, nem pintar o cabelo. Os cintos das mulheres não podem ter mais do que 2 centímetros de largura. Só pode participar da Santa Ceia quem tiver a sua carteirinha de membro atualizada e com o carnê dos dízimos em dia. As mulheres não podem usar sapatos com mais de 3 centímetros de altura. O noivo só pode ficar na casa da noiva até as 10 horas. Os homens não podem usar costeletas, barba ou bigode. Sabe como é o nome dessa igreja? Eu vou citar o nome só para você ver a contradição. O nome dessa igreja é Igreja Deus é Amor. Olha o nome da igreja, olha o regulamento. Agora o povo que vive assim transmite o que para o mundo? Amor? Isso faz parte do regulamento, do estatuto da igreja. E tudo tem versículo bíblico para provar. Aí quem segue um padrão desse aqui, fica uma pessoa saudável ou uma pessoa doente? Louca. Fica medindo aqui se o cabelo está caindo, fica louco. Ninguém pode ter um mínimo de saúde emocional debaixo de um negócio desse aqui. Porque a própria lei do Antigo Testamento era um ministério de morte, diz a Bíblia. Ela foi dada para revelar o nosso pecado e para nos matar, para nos conduzir a Cristo. Paulo diz isso, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê, da justiça que é pela fé no Filho de Deus. A lei é um ministério de morte, diz Paulo. Não que a lei seja ruim, ela é santa e boa, mas nós somos pecadores. Então, para nós somos pecadores, a lei, que era uma coisa boa, ficou ruim, porque ela nos matou. Mas ela nos matou para nos ressuscitar em Cristo, porque a lei morreu em Cristo e nós ressuscitamos nele. Não mais para cumprir regras, mas a lei gravada no nosso coração. A ética da vida e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Antigo Testamento também matava. E essa daqui? Por que os hospícios têm um monte de crente louco? Pirado? Por quê? Porque você vai nos presídios. E aí um dia eu falei isso, e aí tinha gente me ouvindo, que eu já trabalhei no presídio. E eu vi isso mesmo. Presídio, um monte de presídio lá. Como é o nome do seu filho? Moisés, Samuel, Daniel, tudo nome bíblico. Tudo filho de crente. Filho de crente. Porque isso aqui não transmite. Se você cria uma criança dentro disso aqui, ele fica revoltado. Revoltado. E a maioria dos que é o caso do Filipiense, foi criado dentro desse padrão. Ele diz assim: essas leis me serviram para me afastar do crime e das drogas.
Mas essa lei que eu fui criado não gerou em mim um amor por Deus. É o que ele diz: demita esse Deus, põe esse Deus para fora e creia no Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, Jesus que você nunca conheceu. Quem é criado dentro disso aqui, não enche de alegria exuberante com Deus, do amor de Deus, que é louco por Deus. Quem é criado assim fica com medo de Deus, com receio de Deus, com pavor de Deus. E no fundo, com raiva de Deus. Que um Deus desse é um Deus esquizofrênico. O Deus que a gente é um Deus esquizofrênico. Uma hora ele é bom, outra hora ele é ruim. Uma hora ele te ama, outra hora ele não te ama mais, porque você pecou agora, ele está com ódio de você. Ai de você agora. Aí é um Deus esquizofrênico. É um Deus que você peca, ele já perde sua salvação. Muitas igrejas perdem a salvação, esse é um Deus esquizofrênico. Às vezes o Deus que é pregado na igreja, o Deus que só dá se você der, o Deus da barganha, o Deus disso, ele parece mais com o diabo. Assista aqueles filmes da Idade Média, que tem lá os concílios eclesiásticos contra as pessoas, um filme bom. Em Nome de Deus, a história de amor de Heloísa e Abelardo, século XIII da história da igreja. Uma mulher inteligente, que amava a Deus e amou um monge, professor Abelardo, famosa essa história. Se você não conhece, você está precisando conhecer um pouco de história, de história de amor. Abelardo e Heloísa. E ela o ama. Aí tem um dos debates com os concílios, que ela fala assim: esse Deus de vocês não é o meu Deus. Meu Deus é diferente. Aí o que a igreja representa, e tem muitos filmes e muitas... O que a igreja representa é o diabo. Porque a mulher está com Deus e o Abelardo está com Deus. Só que o que a igreja faz? Isso é uma história real, verídica. Pega o Abelardo à força, fala: Abelardo, seu problema está aí no meio de suas pernas e nós vamos resolver. Pega o Abelardo e tchum. É verdade. É verdade. O que restou para Heloísa? Vou obrigar ela ali para o mosteiro. Aí eles escrevem cartas lindas de amor, né, que entrou para a história. As cartas de amor de Abelardo e Heloísa. Porque a igreja, assim, se você pegar um outro filme, aí já dos protestantes, a letra escarlate, os puritanos ingleses, a mulher ama o pastor lá, eles se amam. A mulher pecadora tinha que usar uma letra para dizer que ela era pecadora. Em toda a cidade ela usa a letra, a marca do pecado dela. Então, essas coisas assim só geram seres neuróticos, paranoicos, psicóticos. Não gera gente apaixonada por Deus. Gente que ama a Deus, que serve a Deus, que tem prazer em adorar a Deus. Que tem prazer em estar com Deus. Quer dizer, o Deus da Escritura é o Deus que me ama incondicionalmente. É o Deus que me aceitou, é a graça que me aceita. Até o miserável, o dono do navio de escravos, tem perdão para ele. Para o John Newton, tem perdão para o escravo, tem perdão para a prostituta que entrega a filhinha de 2 anos. Ela tem misericórdia para ela. Tem misericórdia para ela. Eu quero ler aqui para vocês um texto. Tem um capítulo dele que ele se refere a um livro chamado A Festa de Babete, o capítulo 2. A Festa de Babete. E virou um filme da década de 80. E aí, são 2 moças, filhas de um pastor luterano, dirigem uma igreja numa aldeia, beira do mar. O filme trata disso. Aquela igreja, o pastor falava de Lutero, da graça que Lutero descobriu, da justificação pela fé, mas o que eles menos viviam era a graça. Todos se vestiam de preto, eram austeros, solenes. Aí as moças ficam velhas, não casam, o pai morre, e elas recebem um dia uma moça fugida com a carta lá da França, que chega na Dinamarca, isso aí, na Dinamarca. Aí a mulher chega com a carta, desmaia, e a carta vem de um amigo delas, ela
na Revolução ela perdeu o marido e o filho, ela é sozinha, cuidem dela, ela sabe cozinhar, aí a mulher começa a trabalhar para elas. E cuida e faz comida, e cuida da igreja ali, fazendo comida, 12 anos. Um dia, chega uma carta para a Babette, falando assim, você ganhou, você saiu daqui, mas seu amigo sempre jogava na loteria, no mesmo número, e você ganhou na loteria, ganhou 10 mil francos. Aí as irmãs ficam tristes, porque sabem que ela vai embora, ela fala assim, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, eu gostaria de fazer uma refeição para todos vocês. Aí elas permitem, ela vai fazer uma refeição para aquele grupo, só tinha 12 pessoas ali da igreja, ela vai fazer uma refeição. Aí ela traz todas aquelas iguarias, toda aquela coisa da cozinha francesa e tal, e faz uma mesa extraordinária. E no dia vem um general que estava visitando, vem participar. E o povo tinha feito ela reuniu as pessoas e falou assim, ninguém vai falar nada, porque a gente não gosta, mas não fala nada para não desagradar. Aí enquanto as pessoas começaram a comer, o general falou, mas isso aqui só no café lá de Paris, que eu comi isso e tal, e o povo começa a comer, à medida que o povo começa a comer, aquelas irmãos ali, aquelas irmãs que tinham uma rixa uma com a outra, começam a conversar, o povo começa a se soltar, começa a falar, começa a lembrar, e um clima, né, um sentimento envolve as pessoas ao redor daquela mesa, e eles comem, se alegram, depois saem, começam a cantar e confraternizar coisas que eles não faziam, não iam. Aí termina o jantar, as mulheres vêm agradecer a Babette fala assim, isso foi para eu lembrar quando eu era chefe de cozinha, do café lá em Paris. Eu fiz uma refeição como a gente fazia, e essa refeição custa 10 mil francos. Foi o que eu gastei. E aí esse livro, esse filme, é uma parábola da graça. Custa tudo para quem dá. E quem recebe, às vezes, não sabe o valor do que está recebendo. Não sabe. E o filme, a história é mais ou menos quando a doação generosa, espontânea, gera essa alegria, essa comunhão, essa fraternidade. Então o filme, ele conta toda a história bem bonita, dessa graça que envolve. Então ele fala assim, uma comunidade criada sob Lutero, sob a doutrina de Lutero, não sabia nada sobre a graça na vida. A gente tem uma doutrina maravilhosa na graça, mas nas emoções, a gente ainda vive inseguro, que eu tenho que fazer para agradar a Deus, para não agradar. Se você falta no culto, você não tem sentimento de culpa, não? Você fica com esse sentimento de culpa. Eu lembro, já tem tempo que eu fui na praia. Eu lembro domingo, horário de verão, deu 7 horas da noite, eu estava dentro no meio do mar. Eu olhei 7 horas, hora do culto, eu estou aqui. Oh, Senhor amado. Não é? Eu estou aqui na praia, 7 horas, está começando o culto. Você consegue ficar bem ou não? Agora eu deveria falar obrigado, porque acho que esse é o melhor culto que eu já fiz, Senhor. Porque eu estou na praia. Esse é o culto mais ungido, eu estou no meio do mar. Que maravilha. A gente ainda tem lá aquela coisa dentro da gente, aquela opressão de obrigação, de dever, de que Jesus destruiu isso e foi tudo trazendo graça, misericórdia, espontaneidade, relacionamento, voluntariedade para Deus. Então às vezes as nossas emoções ficam assim, porque a gente serve um Deus esquizofrênico. E eu quero terminar. Vou acabar aqui, viu, Jussara? Senão semana que vem a gente continua. Semana que vem a gente continua. O Esdras me deu um CD para eu ouvir a semana de uma pregação. De um cara lá da Indonésia. Indonésia é um monte de ilhas, né? O país mais muçulmano do mundo, a população, em número de pessoas. Tem várias ilhas. E na Indonésia tem muita perseguição contra os cristãos. Os muçulmanos matam muito cristão lá. Eu vi foto que eles mataram, fizeram uma matança de cristão, arrancavam a cabeça do cristão e penduravam, assim, ficava pendurado assim, agora as coisas antigas mesmo. Na Indonésia. Só que esse pastor conta que teve
terremoto lá, e acabou com a mesquita muçulmana. E os cristãos estavam com dinheiro para construir o templo deles. E os cristãos orando, sentido de Deus, dê o dinheiro para os muçulmanos construírem a mesquita deles. E eles obedeceram. Levaram o dinheiro e deram para os muçulmanos, construir a mesquita de vocês. O Islã sabe o que é graça? O Islã sabe o que é perdão? Não sabe. Hoje a maioria daquela aldeia, cidade, a maioria hoje é cristã. Porque o muçulmano ficou impressionado com o amor, com a doação, com a renúncia do cristão e falou, a gente não tem isso aqui. O negócio nosso é olho por olho. O negócio nosso é vingança. Então, o que a igreja precisa se esvaziar para o mundo? E aí eu quero ler um texto aqui, eu já citei essa história, mas eu vou ler, um humorista americano escreveu isso aqui, eu quero ler para vocês, está no livro dele. Domingo passado, na igreja, eu prestava atenção a uma criança que se virava para trás e sorria para todos. Ela não estava fazendo nenhum barulho, nem estava cantarolando ou chutando, nem rasgando os inários, nem mexendo na bolsa da mãe. Apenas sorrindo. Finalmente sua mãe olhou para ela com cara feia e num sussurro teatral que poderia ser ouvido em um pequeno teatro da Broadway disse, pare de sorrir, você está na igreja. Em seguida deu-lhe um tapa e quando lágrimas começaram a rolar pela face da criança, a mãe acrescentou, assim é melhor, e retomou as suas orações. Subitamente eu fiquei zangada. Percebi que o mundo inteiro está em lágrimas. E se você não está chorando, é melhor começar. Eu quis abraçar aquela criança com o rosto molhado de lágrimas e lhe falar a respeito do meu Deus. O Deus feliz, o Deus sorridente. O Deus que precisava ter senso de humor para ter criado gente como nós. Por tradição, as pessoas usam a fé com a solenidade de acompanhantes de enterro, a seriedade de uma máscara trágica e a dedicação de um participante do Rotary. Que loucura, eu pensei. Aqui está uma mulher sentada ao lado da única luz ainda existente em nossa civilização, a única esperança, nosso único milagre, nossa única promessa de infinidade. Se ela não podia sorrir na igreja, para onde ela deveria ir? Para onde ela deveria ir? Não é? O que a igreja fez com a graça? O que a igreja fez com a graça? Com a misericórdia, com a bondade, com a compaixão? Criança, para criança é um peso. Os nossos filhos às vezes não gostam da igreja. O que a gente fez para transmitir isso? Para o povo aí fora? Que pecado que a gente fez com a graça de Deus? Enfeiou a beleza de Deus com as nossas solenidades, as nossas tradições, os nossos formalismos, ritualismos, todo um peso miserável nas pessoas, que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Jesus abraçava as crianças. Garanto para vocês, Jesus pregasse aqui, as crianças estão pulando, rolando, abraçando ele, beijando ele. E Jesus ia dar mais atenção para as crianças do que para os adultos, como a gente faz. Então, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus que o mundo está faminto e miserável. E a igreja é o lugar dessa graça, da alegria, do amor de Deus. Amém? Um dia eu falei para Cláudio assim, Cláudio, hoje no culto eu vou mandar o povo dar gargalhada, assim, rir, assim. Você é louco, não faz um negócio desse, não. Não, vou começar a rir, vou começar a rir, começar a gargalhada. Porque a gente deveria rir, se maravilhar, se alegrar, celebrar a Deus com júbilo. Com júbilo, com festa, com palmas, com danças, com tamborinhos, né? Quando Miriam atravessou o Mar Vermelho, celebrar e cantar, e pois a vitória ganha. Vamos celebrar, vamos pular, vamos dançar, vamos festejar, porque Ele nos alcançou com a sua graça. Amém? Vamos orar, irmãos? Fiquem em pé, vamos orar.
Nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença aqui no nosso meio, pela sua palavra, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós às vezes nos preocupamos tanto com a verdade, mas esquecemos da tua graça, Senhor. Nos preocupamos com a doutrina, esquecemos da compaixão, da bondade, do favor imerecido. Fomos alcançados por ti, o Senhor nos amou do jeito que nós somos e o Senhor nos transformou para a tua glória. Obrigado, Jesus, por causa do teu imensurável amor, infinito amor. Obrigado pela cruz, pela ressurreição. Obrigado pela bondade do Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor, e jamais será apagado esse nome, porque nós temos um Salvador eterno que faz uma salvação eterna, Senhor. Então nós não temos medo do inferno, não temos medo de perder a salvação, porque o Senhor já nos trouxe para o teu reino, para a tua graça, para a sua família. Somos teus filhos e recebemos o Espírito que testifica com o nosso espírito, não o espírito de escravidão, não o espírito de medo, mas o espírito de adoção que testifica com o nosso espírito que somos filhos e podemos chamar Deus de paizinho querido. Paizinho com intimidade, o nosso Pai, o nosso cuidador, o Senhor nosso Deus. Obrigado por isso, Jesus. Obrigado, que o Senhor possa nos transformar de graça em graça, semelhante à face de Jesus Cristo, para que essa igreja seja um lugar que transmita a beleza, a alegria, o encantamento, o maravilhamento que é o Senhor Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém e amém, Jesus. Amém. Semana que vem a gente continua esse mesmo estudo. Podem sentar. Jussara.